Olá, muito bem-vindo a todos. Eu sou a Michele, sou professora, pedagoga, estou na educação desde 1995, sou pós-graduanda em neuropsicologia, especialista em gestão do trabalho pedagógico e capacitada em reconhecimento do diagnóstico e intervenção para o transtorno espectro autista. Hoje a gente vai falar um pouquinho e tentar acolher um pouquinho sobre o diagnóstico, como que os pais e as famílias podem lidar com o diagnóstico quando ele chega, mas na prática, com dicas, né? Às vezes os pais têm muitas dúvidas de como, né, reconhecer, né, e conhecer ferramentas que possam auxiliar, né, no dia a dia e contribuir, né, para o desenvolvimento dos seus filhos, né? Então a gente vai falar um pouquinho, eu tentei resumir um pouco e a gente vai iniciar com o que mais assim eu tenho recebido em relação aos pais, né, das crianças bem pequenas já, né, logo no início da alimentação, como é difícil, né, estimular essa criança a comer todos os tipos de alimento, né, a hora que a gente começa a introduzir uma alimentação, né, junto com a amamentação e depois, mais ao longo, a criança fica só na alimentação, mas não recebe muito bem todos os tipos de alimento, né? E a gente vai falar também sobre um pouquinho sobre brincar, como a gente pode brincar, o brincar estimulando essa criança que está dentro do espectro autista. Às vezes ela tem um pouco de dificuldade da interação, como usar o banheiro, como o desfraude às vezes muito trabalhoso, é tardio, mas vamos com paciência. E vamos também falar sobre, com tudo isso, a gente vai estimular a interação e a comunicação com as nossas crianças, né? E isso tá tudo interligado, né? A partir da hora que você tá na alimentação, você tá brincando, você vai com a criança para ela usar o banheiro, você já tá interagindo e se comunicando e estimulando o interesse e a autonomia dessa criança para que ela seja uma criança independente. Eu sou uma pessoa que fui diagnosticada autista agora aos 46 anos. Mas eu, como vocês podem, né, sabem, eu sempre fui autista. A criança, ela nasce autista. A gente sabe que o autismo é genético e todo indivíduo carrega essas células relacionadas ao transtorno no seu corpo desde que nasce, né? Então, um autista, ele sempre foi autista, vai ser autista. E a gente quer que os filhos da gente sempre desenvolvam, cresçam, tenham autonomia para poder, né, buscar seu lugar, porque o autista ele pode estar em todos os lugares. Eu mesmo não tendo uma intervenção, né, precoce, porque eu fui diagnosticada só agora, a minha mãe, sem saber, né, há 40 anos atrás, não tinha muitas ferramentas, né, muitas informações, mas ela sempre me estimulou, me colocou na escola desde pequena, na pré-escola. Lógico, tiveram muitos desafios, porque ela não sabia, né, como ela podia lidar com todas aquelas crises que acabavam sendo, né, taxadas como birra, como aquela menina é teimosa, ou ela é muito tímida, ela não gosta de falar, e assim a gente, né, vai crescendo. E eu acho que com as ferramentas que a gente tem hoje, a gente pode estimular e ajudar os nossos filhos a crescerem, né, com mais autonomia. Aqui a gente fala que o indivíduo sempre foi e sempre será autista. Existem mecanismos no nosso corpo que só permitem ler trechos dos nossos genes
em determinadas fases da vida. Dessa forma, só iremos manifestar esses comportamentos após essa fase da vida. Em torno dos 2 anos, todo ser humano tem a chamada poda neural. É basicamente a morte programada dos nossos neurônios. Ela é exatamente importante para qualquer ser humano e ela ocorre em toda a nossa vida. É tipo assim, como se fosse um computador, o nosso cérebro, e o que a gente, num determinado tempo, a gente não usa, aquele arquivo, aquele programa, o nosso cérebro automaticamente ele deleta. Isso na nossa vida toda, em qualquer ser humano, típico ou atípico. Por isso é muito importante a estimulação, e a estimulação precoce, né? E no caso das pessoas atípicas, o autista, agora, né, falamos, nos autistas, essa poda neural não é tão eficiente, né? Existem vários estudos mostrando que essa ineficiência está correlacionada com o esvanecimento desses comportamentos aprendidos. Às vezes, muitas crianças, muitos pais falam que os filhos já falavam ou já andavam, e em torno um pouco antes dos 2 anos, 1 ano e 8 meses, a criança parece que desaprende, né, a falar. Então, infelizmente, alguns profissionais não estão tão atualizados no assunto, acreditam que o autismo ainda é classicamente descrito pelos sinais, né, que a gente fala assim, não se mistura com outras crianças, não gosta de mudança de rotina, não tem o olhar, né, ou fica enfileirando objetos, mas não é só isso, tá? As pessoas autistas, como qualquer outro indivíduo, ele é único. Então, nenhum autista também não é igual ao outro autista. Cada um carrega a sua característica, tá? Nós somos indivíduos únicos, como qualquer ser humano. Por isso é muito comum, até nessa fase, ouvir de alguns pais que já até pensei que meu filho fosse autista, ou tivesse dentro do espectro autista, ou tivesse algum transtorno, mas eu já pesquisei e não é, porque ele olha no meu olho. Porque ele interage com outras crianças, ou porque ele gosta de ser abraçado. Isso é característica de cada criança. É importante, hoje em dia, esclarecer que falamos em espectro. Espectro, é por isso que o autismo, depois de muitos estudos, foi nomeado como um transtorno do espectro. O espectro, no âmbito científico, é uma representação das amplitudes ou intensidades. Isso porque o comprometimento das crianças pode ser muito diferente. Como eu disse, nenhum autista é igual ao outro, como nenhuma pessoa é igual a outra. Somos indivíduos. Vamos então falar um pouquinho da alimentação. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Massachusetts constatou que 41%, mais de 41% das crianças que estão dentro do transtorno espectro do autista rejeitam vários tipos de alimentos. Já com crianças de desenvolvimento típico, rejeitam apenas 19% dos alimentos oferecidos. Aí a gente fala, né, alguns pais, meu filho não come nada, não consigo fazer com que ele coma tal coisa. E por que será essa seletividade alimentar na criança autista, na criança que está dentro do transtorno do espectro autista? É uma coisa muito ampla, né? É bem amplo. E algumas pesquisas que foram feitas, a gente pode afirmar que o repertório alimentar da criança que está dentro do espectro autista é restrito. Algumas, baseado em pesquisas, né? Não são todas, a porcentagem maior de criança atentam-se pelas cores dos alimentos. Ao comer, elas fazem uma opção por cores, por alimentos de cores vibrantes. Por exemplo, com amarelo ou vermelho. E, por consequência, deixam de lado as cores esverdeadas. Às vezes tem criança que não come de jeito nenhum, né? É uma grande parte. Nada de salada ou verduras ou coisas verdes. E essa pesquisa foi de acordo com os pais responsáveis que foi feita, né, que é um grande número
de crianças dentro do transtorno que preferem comer, tipo, macarrão, às vezes com molho, às vezes comem só a massa. São muito seletivos nessa parte. Muitos. Eu trabalho com criança, muitas crianças que estão dentro do transtorno amam melancia. Eles, né, às vezes nem querem comer, mas eles pegam, eles chegam a colocar na boca, né, mas eles são fascinados pela cor avermelhada. Os fatores que mais, que os pais mais falam que tem dificuldade, né, que guiam essa seleção dos alimentos pelas crianças, são as texturas dos alimentos, a aparência, né, o sabor, o cheiro e a temperatura, ok? Vale lembrar que muitos outros motivos podem estar relacionados com a seletividade alimentar. Então, a gente tem que sempre estar de olho que os pais, o cuidador é quem sabe, porque está com a criança o dia todo. Às vezes, a criança não fica com o pai ou a mãe, mas fica com uma tia, com o cuidador, ou fica em tempo integral na escola. Então, é preciso ter essa parceria para avaliar, né? E para quando for levar essa criança para uma avaliação, saber, né, essa parte, o que influencia nessa seletividade alimentar dessa criança, porque pode ser que está associado com atraso das habilidades motoras orais da criança. Às vezes, ela não quer comer por conta do esforço da mastigação, que às vezes o atraso não desenvolveu ainda essas habilidades motoras. Então, precisa se investigar. Às vezes, não é só pelo não querer comer pelo sabor, pelo alimento. Às vezes, podem ter relacionado habilidades motoras ou até cognitivas. Outros padrões de comportamento, propulsores da inexistência da rotina e da flexibilidade. Às vezes, a família não tem um hábito de todo dia fazer as refeições nos horários específicos. E a criança, a maioria das crianças que estão dentro do espectro autista, elas têm uma necessidade da rotina, né? Eu acho que isso para todas as crianças e para todos, né, gente? Eu acho que a rotina, principalmente na alimentação, faz parte de uma vida saudável, né? Então, é muito importante os pais que estão, né, querendo conhecer, querendo estimular, querendo, né, ajudar o seu filho nessa parte, tenha uma rotina de alimentação. Se puder, sente com seus filhos na hora da alimentação. A criança, ela gosta muito de se espelhar, né, no adulto, da imitação. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, às vezes muitas vezes falam assim, seu filho não come porque você não come. Muitas vezes muitas vezes não é. Mas nesse caso, a imitação, o incentivo, você está comendo, experimenta, dá um incentivo para a criança naquela hora e tenha sempre aquela rotina de alimentação, sente com seu filho. Outras coisas que podem estar relacionadas na seletividade alimentar são sintomas de doenças gastrointestinais, o desconforto, intolerância, alergia a alguns alimentos. Então, isso é muito importante e vale investigar. Então, sempre que você for numa consulta do pediatra, relate e peça exame se ele achar pertinente que esteja nesse quadro. Enfim, tendo em vista tantos obstáculos, né, podemos entender um pouco da seletividade alimentar que rodeia nossas crianças, não é? Para facilitar um pouco a alimentação das nossas crianças, vamos lá, algumas dicas práticas, né, que a gente pode seguir. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Primeiro, é o que eu disse, estruture uma rotina em especial que diz respeito à alimentação da criança. Crie um passo a passo, com a hora de comer. Vamos lá. Coloca a mesa, lava a mão, sentar. A criança pode participar, dependendo da idade. Isso daí você já vai trabalhando. Coordenação, interação. Muitas coisas a criança pode ajudar a pôr a mesa, tá? Ela vai já criando a afinidade com aquele momento, tá? Para ela ser prazeroso, nunca force, porque a criança ela tem que
querer, né, participar daquele momento. Tem que ser prazeroso a hora de comer, tá? E assim, evitar lanches, coisas fora de hora, né? Às vezes a criança, meu filho não quer comer, por quê? Comeu um pacote de bolacha antes. Então, assim, ele nunca vai ter, assim, fome, apetite, né? Acaba, né, interferindo no apetite dele, na vontade dele experimentar algumas coisas. E isso também não é do dia para noite, né, gente? Isso tem que ser uma rotina, você não vai querer que a criança sente no primeiro dia e coma tudo aquilo que tiver no prato. Uma coisa muito importante, não enche o prato da criança, lembre-se de colocar também separado, se você tiver um prato naquela refeição que vai ter o arroz, o feijão, um legumes ou uma salada e uma proteína, coloque visualmente, né, no prato da criança separado, para que ela possa ver o que tem no prato. Nada daquela coisa de misturar tudo porque aí ele come. Não, gente. Vamos fazer direito. Lembra que as cores, o estímulo visual é muito importante antes da gente fazer a alimentação, tá? E tenta realizar as refeições em família, né? Dessa forma para ser prazeroso, a criança experimentar. E lembre-se também de simular e que a criança vai estar prestando atenção que você está comendo, se você está gostando. Às vezes ela pode não estar olhando diretamente para você que você está comendo, mas a criança está prestando atenção do seu modo. E vai oferecendo aos poucos outros alimentos variados para você ver o que aquela criança aceita melhor, né? E não força, gente. Se vê que não vai, tenta oferecer uma outra vez e às vezes aquela criança não vai comer aquilo lá mesmo. Mas tem muitas coisas que a gente pode substituir. Por exemplo, se a criança não quer comer o brócolis, mas o brócolis tem muita vitamina. O que é o brócolis? Ferro. Mas ela come um prato de feijão. Ótimo, gente. Tá? Ótimo. Tem muito ferro no feijão, por exemplo, né? Ou vice-versa. E mais pra frente, a gente vai tentar incentivar essa criança a comer sozinha. Além da autonomia, ela vai e do elogio, que isso é muito importante, né? Ela vai ter um outro incentivo para essa hora da refeição, que é muito importante. E em outros momentos, o que a gente pode fazer? Referência. Na hora da brincadeira, essa criança, na hora que a gente está brincando, é tudo interligado. Na hora da brincadeira, a gente pode usar o lúdico vamos brincar de fazer comidinha, pode ser no espaço interno, na casa, com os brinquedinhos, pode ser no espaço interno, utilizar elementos da natureza, folhinhas, e permita que essa criança, na hora de participe da hora das refeições, como eu já disse, que ela ajude, coloca essa colher na mesa para a mamãe, leva esse guardanapo. Então, é um momento que a criança vai interagir, ela vai ter uma comunicação, você vai poder estar trabalhando ali o nome de cada coisa, dos elementos, lógico, né? Cada um na sua idade, cada um na sua fase, tá? E, mas qual a idade, a fase ideal para eu fazer? Gente, eu vou passar para vocês, né? A gente tem o chamado Marco do Desenvolvimento, né? E lá a gente tem, assim, todas o desenvolvimento de cada faixa etária esperada, tá? Então, assim, você não vai entregar para a criança uma colher, uma faca, se a criança não anda, né? Então, vamos lá. E a hora de cozinhar também, a criança pode participar. Eu não sei se vocês conhecem as técnicas da Montessori. São técnicas muito gostosas. Depois eu posso passar a página de uma amiga muito querida, que o pai dela foi um dos criadores, edificadores da escola Montessori aqui no Brasil. E ela trabalha muito com os filhos dela e nessa pandemia ela partilhou com a gente, né, muitas experiências. E é muito gostoso na hora de preparar a alimentação. A criança pode lavar uma cenoura, né, ou misturar um bolo. Isso é muito importante, tá, gente? E quem tem espaço, né, que isso hoje em dia às vezes é meio restrito, de cultivar um alimento na horta. Às vezes as escolas estão investindo muito nisso, né, de ter a hortinha e a criança participar
né, de todo o desenvolvimento do alimento que depois ela vai consumir, é muito importante, tá? E sempre, sempre, sempre incentivar. Celebrar, gente, celebrar cada nova conquista da criança, cada novo alimento que ela experimentou. Não precisa comer tudo, limpar o prato, por isso que eu falei, é muito importante a quantidade ser pouca, para já não assustar visualmente a criança. Ter, né, a disposição dos alimentos no prato, visível, né, para essa criança poder, antes de comer, ver, né? Eu acho que isso é muito importante para todo mundo. E, enfim, tudo está relacionado, né? E aqui a gente vai passar para o brincar. O brincar, como eu posso estimular a criança no brincar? Muito. Em casa, por exemplo, as brincadeiras para estimular as crianças autistas devem ser bem simples. Não precisa nada elaborado, não precisa gastar, gente. Às vezes fala assim, vai na loja, tem aqueles brinquedos pedagógicos caríssimos. São bons, sim, tem muitos brinquedos bons, mas pode ser brincadeiras simples em casa e pode ser muito interessante. E brincadeiras que sejam significativas para as crianças, que elas não se sintam de maneira nenhuma sobrecarregadas ou incapazes de fazer e interagir aquilo. Você não adianta querer, né, que a criança pule a corda se a criança mal acabou de começar a andar, né? Então, assim, a gente tem que ter em mente coisas que a criança vai conseguir reproduzir naquele momento. Por exemplo, né, a bolinha de sabão, como está na foto ali, parece tão insignificantes, mas são brincadeiras assim que estimulam muito a coordenação da face, que a gente falou, né? Que às vezes a criança não come por isso, não fala por isso. O sopro, a respiração, o olhar, o perseguir a bolinha, né? Com o olhar, com o gesto, com a mão, o andar, o correr, interagir. Assim, a brincadeira, muito simples, ela trabalha muito o aspecto da criança como um todo, tá? E os jogos também podem ser excelentes, aliado muito para as crianças autistas. O importante é entender e escolher a brincadeira dentro da fase de cada criança, como eu já disse, e do desenvolvimento que ela se encontra, tá? Vamos para frente. Então, aí aqui a gente pode falar um importante escolher assim o elemento de interesse da criança. Então, pensa, se a criança gosta, você vai escolher um brinquedo ou uma brincadeira para o seu filho, para essa criança, ou para o seu aluno, para a criança que você cuida. O que você vai pensar? Do que ela gosta. Por exemplo, se ela gosta muito de água, escolha brinquedos que envolvam a água, ou brincadeiras que envolvam a água. Dá para brincar de dar banho na boneca, aí você já vai trabalhar aquela parte lá, que a gente vai posteriormente ver, do banheiro, do cuidado com a higiene, do corpo, partes do corpo, ou não. A criança gosta muito de carrinho e de água. Vamos lavar o carrinho, pega os carrinhos, se é um dia propício, leva lá fora. Ou, se a criança é maior, para estimular a coordenação, o correr. Vamos brincar de guerra de bexiga, né? Se a criança, por exemplo, gosta de água. Então, a gente tem que medir, sempre quando a gente for escolher as brincadeiras, a motivação da criança nessa atividade. Mas, se eu não testar, eu não vou saber. Muitas vezes, a gente acha que a criança, porque ela tem dificuldade em tomar banho, por exemplo, que ela não vai gostar de uma brincadeira com água. E a gente vai ver mais pra frente que não é isso. Às vezes, é o momento e como essa brincadeira com água, né, foi introduzida na criança. E também o momento do banho. Então, a brincadeira tem que ser uma motivação para a criança, né? Então, a gente vai explorar sempre elementos que a criança tem interesse na hora dessas brincadeiras, né? O pega-pega pode funcionar muito bem para crianças maiores. Pega-pega, o pai com a criança, a mãe com a criança, o esconde-esconde, o contar, o contato com o ar livre, o correr, isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo dessa criança, né? Além das habilidades motoras. E também a gente pode ir identificando, né? No decorrer das brincadeiras que a gente vai fazendo com as crianças, o quanto ela está se interessando e quanto ela se sente segura,
ou não, né, naquela brincadeira. Como que você vai perceber? Se ela tá interessada, se ela sorriu, você vai saber se o seu filho tá gostando ou não. Aqui a gente tem dicas de brinquedos e brincadeiras, né? Muito interessantes e nada de loja, nada caro. É um ambiente externo e as crianças estão brincando com folhas de árvore, né? Imitando os animais. Estão fazendo comidinha com areia, com pedrinhas. Os jogos, além de, né, ser ar livre, às vezes, né, você não tem tanta disponibilidade de estar numa área externa, mas quando tiver isso é muito importante. A gente pode usar os jogos de memorização. Eu vou passar um material que vocês podem imprimir. Se não tiver impressora, procure uma papelaria. Fazer a impressão das figuras, pode plastificar para durar mais. E brincar do jogo de memória. Vamos achar as figuras iguais. Pega uma maçã, vamos achar a outra, tá? E com isso você vai trabalhando a oralidade, a memorização, as histórias de dedoches, os fantoches, né? Na minha época eram mais fantoches. As crianças se empolgam demais. E trabalha o lúdico, estimula as crianças desde pequeno. Eles gostam muito, participam muito, tá? A brincadeira, o brincar de faz de conta, que eu já falei, de comidinha, com areia ali, com alimentos que você tiver, dependendo da idade da criança, prestando atenção, tem que estar sempre junto. Aquela criança pode tá colocando coisas que não devem na boca, né? Então a gente tem que prestar muito atenção nas vivências, né? Quando tá na natureza, no ar livre, tanto como dentro de casa, tá, gente? Às vezes a criança pega coisas, né? Que a gente acha que não vai comer, não vai comer, mas ela pode colocar até no nariz, no ouvido. Eu tive criança que colocou já feijão no ouvido, no nariz, né? E isso teve que ir no hospital mesmo. Gente, a música é muito, muito prazerosa, trabalha muito, várias habilidades. A música faz bem para o cérebro, memorização, para estimular os movimentos, a coordenação. Então, assim, danças, brincadeiras de roda, né? O que você tiver que propor, não precisa nem pôr a música, mas lembra lá do tempo que a gente brincava, as brincadeiras de roda. Ensina para o teu filho, isso é muito importante. Parece às vezes muito que não, mas isso é estimulante e trabalha várias partes importantes de desenvolvimento das nossas crianças, tá? E os jogos eletrônicos também são importantes, são ferramentas hoje muito utilizadas, mas, gente, com moderação. Às vezes tem aqueles joguinhos que são até indicados, né, de memorização, né, às vezes é mais fácil, mas com moderação. Menores de 2 anos, não, de jeito nenhum, nem 5 minutos na tela, tá? A exposição da tela é recomendada assim bem pouco, tá? São estudos, já foi comprovado. Parênteses. Tela, exposição de tela, uso de celular, tablet, TV, não dá autismo, não, nada. É só para qualquer criança, qualquer ser humano, antes de 2 anos de idade, evitar a exposição da tela. Proibido, não, nada de tela. Ela tem que desenvolver, lembra que eu falei da poda neural? Tudo que é possível, externo, a criança não precisa ficar ali, não pode ficar ali diante de uma tela antes dos 2 anos, tá? Aqui é um exemplo de uma vivência, né, que foi feita, que eu fiz com as minhas crianças, uma vivência na natureza. A gente trabalhou porque o verde eles têm muita dificuldade, né, como eu já falei, de experimentar. E eu peguei o abacate por conta de ser verde e da textura, né? Ele tem uma textura mais cremosa, mais, né, grudentinha, que isso às vezes traz muita dificuldade para a maioria das crianças. Então ali a gente trabalhou além a fruta, né? Começamos de trás para frente. Eles viram a fruta, eles tocaram na fruta, eles cheiraram, tiveram toda a vivência com a fruta. Depois nós partimos a fruta, eles viram como era dentro, a textura, experimentaram, tiveram a noção do paladar
né, da fruta, da textura, e depois a semente, trabalhamos que, né, que todo alimento vem, da onde ele vem, plantamos o abacate, aí depois disso as vivências deles foram, porque eles são uma turma já de alfabetização, foram para a sala, através do alfabeto móvel, que é uma ferramenta muito importante na alfabetização. Eles conseguiram montar a palavrinha, fizeram o desenho do abacate. Então, isso são vivências que você acha assim, né? Uma coisa mínima, um abacate. Proporcionou um projeto excelente, que desde a vivência trabalhou todos os aspectos, inclusive a alfabetização, tá? Isso já é a criança nessa fase, tá? Vamos lá. E o banheiro? Como eu vou ajudar o meu filho, minha filha a usar o banheiro? Gente, isso é difícil para qualquer criança, para qualquer família na hora do desfraude. Então, tenha em mente que todos nós passamos por isso. No caso da criança que está dentro do espectro autista, elas vão ter níveis, né, de suporte, o que elas precisam, né? Então, isso vai gerar o quê? Às vezes, um desfraude, o uso do banheiro mais tardio. Então, os pais, a família, o cuidador tem que ter muita paciência nessa parte, porque, como qualquer fase, se a criança ficar com algum medo, com algum né, bloquear ali, vai ser muito mais difícil. Então, o que a gente pode fazer? Na hora de usar o banheiro, a gente pode, antes, né, na hora da brincadeira, tá lá com a boneca, com os brinquedos. Ai, a boneca tomou banho. Ai, a boneca, antes de tomar banho, ela vai sentar no vaso, porque ela vai fazer o xixi, ela vai fazer o cocô. Então, até nesse momento, precisa criar uma rotina. O importante na hora da criança usar o banheiro é ter a rotina também. Então, toda vez que você vai levar o seu filho para tomar o banho, antes disso, coloca ele no vaso, mesmo que ele esteja fazendo uso da fralda. Conversa com ele, né? E leva brinquedos para o banheiro. Faz esse momento também que não seja... Eu sei que, gente, fazendo parênteses, é difícil, a gente tem a nossa rotina, trabalha fora, chega cansada e tem que levar a criança a tomar banho. Mas lembra-se que essa fase dos nossos filhos são únicas. E nós somos os pais. Nós somos os cuidadores. Nós temos o dever, né, de ensinar as nossas crianças desde o começo da vida delas. Então, tornar esse momento, que às vezes para nós é cansativo, para eles não ter nenhum trauma, né? Seja assim um momento prazeroso dele ir para o banho, dele usar o vaso, né? Levar, assim, às vezes, levar papel, canetinha, uma história, dá muito certo. Muitas vezes são táticas que ajudam muito. Eu, particularmente, tinha um banquinho no banheiro, eu sentava e ficava conversando, porque era aquele momento de chegar a hora do banho. Antes do banho, sentar e conversar como foi o dia, por exemplo, o que você fez. Isso estimula, tá? A ser um momento que a criança cria um vínculo e uma rotina naquela hora, tá? E os pais sempre auxiliando, sempre junto nesse processo de desfraude. Você não adianta querer exigir, por exemplo, da escola, porque achar que seu filho está na escola, que lá vai ser feito desfraude. Não. Tudo é iniciado em casa. Se você não iniciar esse processo de desfraude em casa, não adianta querer cobrar da escola ou do cuidador, tá? E o horário, eu já falei, de preferência com um horário que você possa estar com essa criança em casa, né? Eu acho que o horário antes do banho é um horário bem indicado, né? E no caso, se você vai, assim, tirar a fralda, você tem a disponibilidade de ficar em casa com a criança, ou você está de férias, a gente indica que seja no verão, né? A partir de setembro, outubro, vai deixar ele sempre de cuequinha. Tenha paciência, é difícil, mas esse momento de deixá-lo já sem a fralda é o momento que você já começou a levá-lo no banheiro antes, por exemplo.
Fez aquela rotina, ele já está acostumado. Mesmo usando a fralda, você tira a roupinha, tira a fralda antes do banho, coloca no vaso. Então, aí só depois que a criança entendeu, você viu que ela entendeu, você vai começar a deixar ela sem fralda, de cuequinha. E vai acontecer muitos episódios, gente, de xixi, cocô na calcinha, na cueca. Então, sempre busque estar assim, em locais que você já faça a limpeza. E nunca grite nesse momento. Nunca demonstre nojo na hora. Se a criança fizer o cocô na calça, xixi na calça, evita, gente, falar: mas fez de novo cocô na roupa. Isso vai causar um trauma. Vai ser efeito contrário. Aquela criança vai prender, ela não vai conseguir fazer o xixi e o cocô mesmo no vaso. Então vai ser muito mais difícil esse processo, tá? E os pais são, como eu já disse, a criança aprende pelo exemplo. E pode criar estratégias de levar a criança a falar assim: o papai e a mamãe vai no banheiro agora, entendeu? E mostrar para a criança como que ela pode né, aquela hora que é normal, que todo mundo vai. Então, nas escolas, os cuidadores, aqui a gente tem um exemplo que a gente, como educador do infantil, usa muito, demonstrando como, né, como exemplo aqui, a professora pôs os bexigas, né, ensinou a criança, depois que a criança já está familiarizada, a criança já consegue utilizar o vaso sanitário, é hora de, né, tirar aquele: pronto, mãe, vem limpar. Então, a gente vai ensinar a criança a cuidar da sua higiene. Não limpou direito, gente. Não vai limpar direito. Vai ser com o tempo, com calma. Mas é importante sempre incentivar e elogiar cada conquista da criança, tá? Não vai ser perfeito, não tem que ser perfeito, mas a gente tem o papel de incentivar nossas crianças, ok? E o banho? Vamos lá para o banho. No horário do banho, a gente é a mesma coisa, gente. Para ajudar essa criança a tomar banho de um jeito que seja prazeroso para ela, o banheiro deve ser um lugar que ela se sinta à vontade. Não precisa ser chique, mas tem que ser um lugar limpo, né, organizado. As coisas da criança tem que estar sempre perto, à mão. Nunca deixa a criança sozinha, esqueceu de levar. Então, prepara esse momento para a criança. Leva um brinquedinho, né? Ou coloca uma música, ou canta, né? Eu não sou muito boa de cantar, mas coloca uma musiquinha, deixa um radinho lá, né? Perceba se a sua criança por conta de alguma textura, de algum objeto que você usa, por conta da banheira, ele não consegue tomar banho na banheira. Por quê? Talvez tenha muita água. Experimenta colocar menos, pouquinho, ligar o chuveiro junto, né? Porque às vezes a criança pequena ou tem uma mobilidade reduzida precisa, né, tomar banho sentado ainda na banheira. Deixa a cabeça por último. Não faz assim a criança já assustar, ficar com medo do banho, né? Eu acho que isso para todas as crianças vale, né? E procura ver se algum cheiro do banheiro, às vezes do produto, do shampoo, do sabonete que você está usando, irrita essa criança. Ou às vezes a textura, ela chora a hora que eu enrolo na toalha, a textura dessa toalha. Lembre-se, gente, que a criança dentro do espectro autista, ela tem muita sensibilidade. Então, para ajudar essa criança, o nosso papel é descobrir como diminuir essa sensibilidade dessas crianças, né? Que são os nossos filhos, para tentar minimizar, né, esse incômodo na hora do banho. A sugestão que eu já dei, né, que eu achei muito interessante, sempre buscar o lúdico, né? Vamos dar banho na hora da brincadeira, banho na boneca, pega a bacia, pega uma banheirinha, pote, caixa, pente, aí você já ensina o cuidado do corpinho com o cabelo. Às vezes a criança tem aquela dificuldade, né, de lavar o cabelo ou deixar pentear o cabelo, né? Então, assim, a gente pode começar a introduzir isso nos brinquedos. Nesse mesmo momento, você pode tentar fazer isso com a criança e deixar a criança fazer em você, tá? Então, isso vai dessensibilizar a criança nesse horário.
E usar esponjas, sabonetes, outras coisas que você usa para o cuidado. Até a fralda, tirar a fralda, fazer uma representação do que vai acontecer, né? No horário do banho da criança. Antecipar os acontecimentos para as pessoas autistas, isso é muito importante, saber o que vai acontecer. Às vezes, vou dar banho na criança, pega a criança, arranca a roupa e leva para o banheiro, a criança berra. Então, ter uma rotina para a pessoa autista, para a criança autista, é muito importante. Saber o que vai acontecer, antecipar os acontecimentos é importantíssimo, tá? E a técnica de dessensibilização, como eu estava falando, pode também ser do banheiro. Vamos levá-la vários momentos ao banheiro. Quando você for escovar os seus dentes, você pode levá-lo junto, né? Mostrar. Às vezes a criança pode precisar ver o pai ou a mãe tomar o banho, saber, né, dos cuidados, que todo mundo, é essencial que a criança, ela aprende com os exemplos, gente, em tudo, tá? Então, você mesmo pode ser um modelo social do seu filho, ao longo do dia, explicando que a gente tem que ir no banheiro, por exemplo, para escovar o dente, para tomar banho, e mostrando isso para a criança, tá? E pode ser criados personagens, né? Usar a sua imaginação. Tem muitas histórias sobre banho, usar os modelos de rotina em imagens que eu vou disponibilizar, né? Os cartõezinhos que vocês podem fazer a impressão e plastificar para usar, deixar colado no banheiro, tá? Para a criança ver, né? Antecipar o que vai acontecer sempre que a criança for no banheiro, ela visualizar, né, o que é feito dentro do banheiro, lavar a mão, escovar os dentes, tomar banho, usar o vaso, tá? Tudo isso é muito importante. E como separar? Não tem como separar o interagir e o se comunicar diante de todos esses acontecimentos que a gente viu. A rotina do brincar, da alimentação, da higiene, do banho. Nesses momentos, é essencial, não tem como a gente não interagir e não se comunicar com a criança. Ah, mas eu falo, eu interajo e ele não corresponde. Às vezes a criança não consegue, a pessoa autista não consegue ter o gesto de mostrar que está se comunicando, estendendo em gestos. Ou às vezes na fala, porque a criança não é verbal, ou o autista é não verbal. E por isso eu acho muito importante as imagens, o trabalhar com os cartões de imagem, porque através disso, crianças não verbais, crianças com suporte 3, conseguem se comunicar através das imagens, tá? E a imitação, como eu já disse, é muito importante que as crianças aprendem brincando com a linguagem e na fala também não é diferente, elas vão aprender, né, com a gente. E sempre que possível, brinca com a criança, cante, bate palma, faça com que ela sinta-se confortável para interagir, falar ou balbuciar. Porque às vezes a criança, ela começa com pequenas palavras e a gente não entende, mas não fica, entende? Concorda, você tem que estar ali 100%, prestando atenção naquele momento que você vai acabar entendendo o que ela está querendo te dizer, tá? Usar estratégias eficazes como a imitação, como eu já disse, é assim essencial. A criança vai repetir as suas ações e as suas palavras. A criança aprende com exemplo. Nunca esqueçam disso. E sempre de uma forma lúdica, que chame a atenção da criança. Nunca forçar nada, nenhuma situação. Sempre com brinquedos. Você vê que não está funcionando, muda a estratégia, pega outra coisa. A criança, com o passar do tempo, você vai conhecer que seu filho, às vezes, gosta de certas coisas, por exemplo, ele gosta de tudo que é de dinossauro. Então, eu vou colar esses adesivos de dinossauro aqui no banheiro. Por que não? Né? Vai ser um ambiente que ele vai gostar. Ou outra coisa, ou gosta da Peppa, fascinado pela Peppa. Né? Hoje, às vezes, na lojinha, né, do 99, a gente acha adesivos baratinhos. Então, gente, ou imprime, cola com papel, com adesivo. Tem muitos recursos, né, que a gente pode contribuir sim para estimular a comunicação e o desenvolvimento das nossas crianças, tá? Então, a comunicação não ocorre apenas
por meio da fala, né? Isso a gente sabe. A criança não verbal se comunica com contato visual, com gestos corporais, por isso os pais, os responsáveis, podem e precisam estimular esses comportamentos. Você tem que estar atento, você tem que ter um vínculo com essa criança. Se você não está ali, né, se doando ali, você não vai entender, de repente, você está lá com o celular na mão e a criança, tô brincando com ela. Não, ela vai falar alguma coisa, tentar se expressar e você não vai saber o que ela está falando mesmo, lógico, porque você não está prestando atenção. Então tenta, gente, tirar um momento para o seu filho, guarde o celular, vamos, né, nos dispor para isso. São nossos filhos, são nossas crianças, né? Eles precisam disso para se desenvolver, né? E é muito importante nessa fase, até os 5 anos, as crianças são esponjas, né? Eles sugam tudo o que a gente mostra para eles, né? E a criança pode apenas estar se comunicando, balançando a cabeça, quando ela deseja falar sim ou não, ou ela bate palmas para falar que ela quer, que ela está feliz, ou abre e fecha as mãos, entre muitas outras atitudes que vocês vão perceber, que vocês sabem que o seu filho faz, que vocês vão começar a entender, né? E deixar ela se expressar, nada de podar, deixa a criança, né? Ela precisa estar livre, se sentir livre para se expressar, né? E nada de tá errado, que não tá errado. Não tem errado na comunicação, tá? A criança pode ser que ela seja uma criança não verbal, que não fale hoje, e ela vai adquirir a fala daqui a um tempo. Eu tenho crianças assistidas que eram criança não verbal, que não são alfabetizadas, que começaram a utilizar as imagens e criança considerada nível de suporte 3, que começaram a falar com 10, com 9, com 13 anos. Essa criança vai ser alfabetizada? Depende, gente. Depende. Agora a criança começou a conseguir se comunicar. Vamos usar o método que ela consegue se comunicar. A gente pode alfabetizar essa criança através de imagens, sim, tá? Então, assim, tudo é possível, tá? O ser humano é único, é esplêndido, nosso cérebro é uma máquina formidável que a gente conhece quase nada e a gente está descobrindo. Então, eu acho assim, o importante é dar espaço para essa criança, para ela responder por si mesma, mesmo que demore, não antecipe o que ela quer dizer, deixe que ela tente se expressar, tá? Nunca complete a frase das crianças, ou mesmo o que ela quer dizer na comunicação. Deixa ela terminar. E diga, se ela não conseguir, que está tudo bem, a gente tenta de novo. Né? Eu acho que isso é muito importante. A criança tem que se sentir muito acolhida, né? Nesses momentos. Aqui é um material de apoio que eu achei bem interessante. Assim, esse é um material de apoio básico que a gente utiliza, tanto do banho, às vezes a dificuldade de cortar a unha e o cabelo. Então, assim, como eu já disse, antecipe os acontecimentos para as crianças e sempre utilize ferramentas visuais, tá? Aqui, assim, explique a rotina dessas crianças. Também é muito importante esse quadro de rotina. Além da estratégia da comunicação não verbal, os familiares podem utilizar essas estratégias com fotos, figuras, para facilitar, né, esse engajamento dessas crianças nas conversas, no contexto, nas mudanças, né? Agora a gente tá brincando, depois é a hora do almoço, depois é a hora do banho, a hora do descanso. Então, antecipar visualmente a rotina é muito importante. E são ferramentas que auxiliam e você vai ver que facilita muito o dia a dia com a sua criança, tá? Além de tudo, a criança começa a ver o que ela está conseguindo, né? Se comunicar, está conseguindo participar da rotina. Então, de mais para frente, vocês podem fazer o quadro de incentivo. Não precisa ser só na escola, não. Ganhei uma estrelinha. Em casa é muito importante para nossos filhos isso, né? Para eles, além da rotina, compreender a noção de tempo, né? De sequenciamento, acorda para a escola, hora do almoço, hora do banho, hora de descansar. Então, é muito importante que ele tenha essa consciência e através das imagens, do quadro de rotina e depois do quadro de incentivo, para que ele saiba, ele consiga, pelas imagens, ter uma organização de sequência e enxergar com previsão dos acontecimentos, né? Como eu já disse, é muito importante. E com isso,
a criança vai ter mais interesse, mais autonomia, né? Se ela sabendo o que vai acontecer, ela saber o que vai encontrar, né? Naquele momento é muito importante. E auxiliar ela com atividades e alternativas em casa para manter o corpo e a mente saudável, gente. Tira essa criança da TV, tira essa criança do celular, do tablet, põe um momento dela fazer uma atividade lúdica, uma brincadeira de casinha, ou lavar a boneca, ou brincar de carrinho. Se o seu filho, mas ele só enfileira o carrinho, mostra para ele o que mais pode fazer com o carrinho. Não de uma forma brusca, mas assim, interagindo, ele vendo que você está participando daquilo, né? Tenta participar. Brincadeiras manuais, às vezes a massinha, a massa de modelar, a pintura, a arte é muito importante, dependendo da sensibilidade da criança, é muito possível. Através do desenho, a criança se expressa muito com o lápis e o papel. Deixa ela se expressar, não faz por ela, né? Eu acho que jogos ou quebra-cabeça é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Além dos exercícios físicos, é muito importante. Leva essa criança na área externa, deixa ela andar. Fica sempre por perto, claro, mas deixa ela desenvolver a coordenação dela, a sensibilidade com as coisas, né? É muito importante. E criando tudo isso, toda essa rotina, né, que vocês fazem, vocês viram que é tudo interligado, a gente consegue, através do interesse, a autonomia dessa criança. Porque tudo que eu já disse foi mostrado, sempre importante lembrar e sempre conhecer e respeitar a criança. Muitas vezes a gente quer, o cuidador quer que a criança tenha interesse em certas coisas. Mas esse brinquedo que eu trouxe é um jogo maravilhoso que a minha amiga está usando. Cada criança é única. O interesse tem que partir da criança. Você vai ter que conhecer a criança. Como vou conhecer? Dessa mesma forma, através... ela não mostrou interesse por isso. Tenha paciência. Mostre outras coisas. Você vai ver. Ela tem interesse só em carrinho. Vamos pegar o carrinho, o avião. Como eu já disse, o dinossauro. As fichas, o quadro de rotina pode ser desse motivo. Do dinossauro vai trazer o foco, o interesse na criança para o quadro de rotina. Por quê? Porque o dinossauro que ela gosta está ali. O banheiro, colei adesivos de dinossauro. Ela vai ter interesse naquilo. Então, saiba, seja inteligente, saiba trabalhar a partir do interesse da criança. Isso torna tudo muito mais fácil, tanto para nós, cuidadores, pais, mães, professores, educadores, quanto para a criança. Tá? Então, assim, o que é importante? Sempre utilizar reforçamento, a rotina todos os dias, antecipar, né, o que vai acontecer, elogiar, reforçar todos os dias, o reforço positivo, lembre-se, nunca podar, mesmo que a gente esteja nervoso, respira, dá uma outra chance para ela fazer o comportamento correto. Isso não acontece da noite para o dia, isso leva tempo, o desenvolvimento da criança tem que ter o tempo dela conseguir visualizar e conseguir entender que vai acontecer após. Então, assim, todo esse processo é uma construção que a gente não vai fazer da noite para o dia. E com tudo isso, qual vai ser o resultado? A criança, se tudo isso for feito dessa forma, a criança vai ver que a atividade que ela está fazendo na rotina dela é prazerosa, ela vai usar o banheiro, porque ela amou os dinossauros lá, ela vai conseguir tomar o banho, e com isso ela vai adquirir a autonomia, ela vai adquirir, além de conseguir fazer as atividades, ela vai adquirindo autonomia. E lembre-se, gente, de vocês pais, irmãos, e a própria criança, né, dentro do TIA, necessitam de medidas que visem a preservação da saúde mental de todos, pois se nós pais, não estivermos bem
o sofrimento será transmitido para os filhos. Por isso nós precisamos nos cuidar. Como eu disse, nós somos o espelho. Os nossos filhos vão aprender com os nossos exemplos, sempre. Então precisamos estar bem para cuidar deles, certo? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Desculpe algumas né, repetições, algumas coisas, algumas falhas. E eu espero que vocês me deem um feedback. Pode mandar perguntas. Vamos sempre estar interagindo sobre o assunto. Eu vou disponibilizando por essa semana todo o material, tá? Para vocês que tiverem interesse. E até a próxima. Obrigada!